Maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz, dá glória bem gostoso. Para mim é uma satisfação estar aqui com os irmãos nesta noite. Há algum tempo a minha alma está oscilante a chegar aqui para cultuar com os irmãos. Nada melhor do que a sua própria casa. A minha casa, vocês são a minha família. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu creio que nessa noite Deus, Ele tem algo para falar conosco. Abra a sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías, capítulo de número 45. Isaías, capítulo de número 45. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Isaías capítulo 45, versículo de número 6 e o 7, que diz a palavra do Senhor: para que se saiba desde o nascimento, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. A oração já foi ministrada nesta noite. E a minha alma nesta noite estava um pouco confusa o que eu ia falar, porque Deus tem me dado palavras poderosas e o meu espírito estava dividido o que eu ia falar, mas esta palavra que eu vou ministrar para os irmãos aqui é uma palavra que tem ardido no meu coração já faz algum tempo. É uma palavra que o Senhor tem me dado, é uma palavra muito forte, uma palavra muito bonita. Eu peço que os irmãos tenham paciência para me ouvir nesta noite, porque Deus, Ele tem algo para falar com a igreja. Quando Deus Ele tem algo para tratar com o seu povo, Deus, Ele começa a tratar de uma maneira diferente. Bem certo e bem sabemos que o inimigo ele tenta tirar a atenção da igreja. O inimigo ele faz de tudo para distrair a sua mente. Mas que nessa noite nós venhamos nos ligar no céu, porque Deus ele tem algo melhor para falar conosco. Deus tem me dado uma mensagem muito bonita. Nesta noite eu quero pregar sobre o tema tempo de guerra e tempo de paz. Olhe para seu irmão e diga para ele: tempo de guerra e tempo de paz. Queridos, a minha alma foi envolvida com esta linda palavra. Deus ele tem me dado a graça de pregar um sermão expositivo. Deus ele tem nos dado esta capacidade por sua bondade, por sua graça e por sua eterna misericórdia, porque Deus ele faz assim. Mas quando nós começamos a meditar no livro de Isaías, neste capítulo e exatamente neste versículo, a Bíblia começa a nos falar, querido, que Deus ele começa a explanar para Isaías. Deus começa a dizer para o profeta Isaías que ele faz tudo, porque dele e para ele são todas as coisas. A Bíblia fala que na sua mão está todo o poder e toda a autoridade. A Bíblia começa a nos falar que Deus levanta o profeta Isaías. E se você ver, Deus dá uma promessa de livramento e Deus automaticamente fala a respeito da vinda do rei Ciro. Porque Deus disse para Isaías que ele fazia tudo e dele vinha tudo. Porque a Bíblia começa a nos falar que o rei Ciro, ele era um rei não crente. A Bíblia começa a nos dizer que o rei Ciro, ele era uma pessoa, ele era um rei ímpio. Deus, se a gente for olhar, Deus nunca levantou uma pessoa que não fosse da linhagem real de Israel. Sempre Deus tem levantado Davi.
misericórdia, até se desviou, mas Deus levantou Saul e outros da linhagem real. Mas a Bíblia começa a nos falar que Deus levanta o rei Ciro, Deus levanta este homem com um propósito, para futuramente, no livro de Daniel, livrar o povo de Israel dos 70 anos do cativeiro. Mas a minha mente começa nesta noite a pensar e a ficar mais fundo neste capítulo e neste versículo. A Bíblia começa a nos dizer que Deus, ele forma o mal, e a Bíblia começa a nos dizer que dele também provê o bem. Eu comecei a pensar e comecei a meditar por que Deus, ele permite certas coisas acontecer na nossa vida. Deus, ele não se agrada que você sofra. Deus, ele não se agrada que a gente fique no canto da parede, chorando, desprezado, até muitas das vezes, até esquecido por muitos. Deus, ele não se agrada nisso. Mas Deus, ele permite que isso aconteça, para que a vontade e a glória dele venha a ser manifesta na nossa vida, para que o inimigo possa ver que Deus, quando levanta, está levantado, e quando Deus levanta, está levantado, e quando Deus abençoa, está abençoado, para que o inimigo veja que Deus, ele levanta quem ele quer, na hora que ele quer. Aleluia. E a Bíblia começa a nos fazer menção. O nosso amigo e o nosso sábio Salomão, ele começa a fazer menção lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 8, que tudo tem o seu tempo determinado, e Deus, ele faz o bem, e Deus, ele também cria o mal. A gente começa a meditar, a gente começa a entender, querido, que todo ser humano passa por esse tempo. A gente começa a ver a vida do nosso irmão Neemias. Eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de falar de Neemias, porque Neemias, ele foi um homem que Deus levantou da onde não tinha possibilidade de alguém ser levantado. A Bíblia começa a nos dizer que quando houve aquele cativeiro, o rei Artaxerxes I, aquele rei, ele pega o povo de Israel, ele leva aquele povo para o cativeiro. E a Bíblia começa a nos falar que quando o povo entra dentro desse cativeiro, a história nos diz que esse povo entrou, mas ficou um remanescente de dentro de Israel. A Bíblia começa a nos dizer que Neemias, a história, melhor dizendo, fala que Neemias não nasceu dentro de Jerusalém. Neemias não nasceu no meio do seu povo, mas Neemias nasceu dentro de um cativeiro. Neemias nasceu num lugar que não tinha possibilidade de ninguém ser levantado. A Bíblia começa a nos falar que Neemias, ele começa a ter cargos. Ali Deus dá na mão de Neemias o cargo de copeiro. Quem era o copeiro? O copeiro, na luz da Bíblia Sagrada, era tão somente aquele homem que pegava, enchia o cálice do rei de vinho e de água. O copeiro era aquele que tinha o acesso direto para com o rei. Muitos não tinham esta permissão. Se a gente for ver lá no livro de Esther, a Bíblia começa a nos falar, missionária, que quando o rei começa a dizer que é o tempo para a rainha se apresentar, e se a rainha se apresentasse fora de tempo, ela morreria e outra viria e tomaria o seu lugar, até para a rainha chegar na presença do rei tinha que ter o seu tempo. Mas a Bíblia começa a nos falar que Neemias, ele tem acesso direto com o rei, e a Bíblia começa a nos dizer que chega um certo tempo, Neemias está triste, Neemias começa a pensar nos seus pais. A história fala que os pais de Neemias morreram assassinados, mataram os seus pais, e a Bíblia começa a nos dizer que os muros foram queimados, as portas foram destruídas, e tudo que estava ali, e tudo que tinha existência, acabou, não teve mais existência. Neemias começa a perguntar: como está Israel? Como está Jerusalém? E todo mundo começa a falar: Neemias, a cidade está abaixo, o muro está acabado, as portas foram tocadas a fogo. Na vida de Neemias começa a nascer um ponto de interrogação. Neemias começa a entrar no seu tempo de guerra. A história começa
Neemias, tu tenta até disfarçar, tu tenta até dar um jeito, mas eu conheço você, há muitos anos você tem me servido, o que é que tem acontecido com você? A Bíblia começa a nos dizer que Neemias olha para a cara do rei e começa a falar: rei, eu sei, eu tentei disfarçar, mas como poderei eu ficar alegre, sendo que eu sei que a cidade que meus pais habitam, que a cidade da onde meus pais vieram, está tudo derrubado, os muros estão derrubados, as portas estão tocadas a fogo, está tudo acabado, mas eu te peço, rei, tende misericórdia, me dê uma autorização, escreva de próprio punho, me dê uma carta para que eu vá e tenta levantar, reedificar o muro. A Bíblia começa a nos falar que Neemias pega aquela carta, Neemias toma aquela carta e chega diante do rei, e o rei dá um prazo para ele, e o rei diz para ele: até esta data você tem para edificar o muro. Se essa data não chegar, você tem que voltar, porque se você não voltar, outro tomará o teu lugar. E a história fala que o cargo de copeiro era um cargo muito importante. Aquela pessoa que estava ali não podia perder. Todo mundo queria ser um copeiro, porque todo mundo queria estar diante do rei. Mas a história começa a nos falar que quando Neemias, lá no capítulo de número 4, versículo de número 1, a Bíblia começa a nos dizer, querido, que Neemias, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer a obra de Deus. Na nossa vida é assim, a gente está fazendo esta grande obra, mas há pessoas e há terceiros que é pessoas sem sucesso, é pessoas não amadas, é pessoas, é o que a Bíblia diz. A Bíblia começa a nos falar que há pessoas que não trabalham, e quem quer trabalhar, ele não permite que se trabalhe. É pessoas que nem da mão, só atrapalha, bota o pé, bota a mão e não quer ajudar. A história começa a falar que Neemias entra no seu período de guerra. Neemias começa a ficar preocupado, porque ele precisava de pessoas para ajudar. Ele precisava, aleluia, ele precisava de pessoas para ajudar a fazer aquela obra. Mas se levanta Tobias, se levanta Sanbalate, se levanta Gesem o Arábio. A Bíblia começa a nos falar, querido, que Neemias, ele começa a ficar preocupado. Neemias começa a ficar confuso, porque ele sai da onde não era para sair, ele volta para a sua cidade para edificar, mas ali começa a acontecer coisas que não deveriam acontecer. Na nossa vida é assim, a gente pensa que está tudo bem, a gente pensa que está tudo perfeito, a gente pensa que está às mil maravilhas, mas quando a gente começa a fazer alguma coisa que Deus está se agradando, alguém começa a falar: lá vai a mostrada, lá vai o amostrado. Sabe o que é isso? É pessoas não amadas, é pessoas que não gostam de fazer a obra do Senhor, e quem está fazendo, ele quer atrapalhar. Mas nessa noite eu quero profetizar, debaixo do Espírito Santo do Senhor, que esta obra aqui na Campo Bahia, esta obra vai avançar. Tem pessoas invejosas, tem pessoas que não querem ver a missionária, não quer ver o pastor prosperar, não quer ver esta igreja prosperar, mas
e começa a falar: ela daqui não passa, ele aqui não passa. Mas eu quero lhe dizer, esta pessoa não amada, esta pessoa sem sucesso, vai ter que olhar para a sua vida. Olhe para a sua irmã e diga para ele: a partir de hoje, não é a partir de amanhã, é a partir de hoje. Ele vai ter que ver a diferença na sua vida. Ele vai ter que ver o brilho na sua vida. Porque Deus te levanta para marchar. Porque Deus te levanta para fazer a diferença. Se a igreja concorda com esta palavra, levanta a mão para cima. Manda a mão para Jesus agora. Porque Ele está ouvindo a tua voz. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, quando eu começo a ver isso, eu começo a ter uma experiência. Eu me lembro de uma experiência que eu e minha esposa a gente teve quarta-feira passada. A gente estava lá na Assembleia de Deus Missão Brasil, a qual eu estou congregando com os irmãos. E lá o pastor Moisés deu uma oportunidade para o pastor regional trazer uma palavra para a igreja. Ele pegou o microfone e começou a ler um versículo e começou a falar e começou a dizer: irmãos, porque há 28 anos da minha vida que Deus não me abençoa. Há 28 anos da minha vida que eu não recebo nada da parte de Deus. E eu só olhando para a cara dele. A igreja faminta de ouvir a palavra. A igreja querendo ouvir a palavra. E ele começou a detonar o ministério da igreja. Ele começou a falar mal do pastor da igreja. E começou a falar: não, porque a minha vida nunca deu certo. Eu não tenho nada. Foi 28 anos de sofrimento. A igreja não pode prosperar. A igreja não pode ser próspera, porque eu nunca fui próspero. A igreja não pode prosperar. E eu simplesmente olhava para a cara do cidadão. E ele começou a falar: não, porque eu já estou cansado desses pastores, desses pregadores que pregam vitória, que pregam prosperidade, mas a igreja nunca recebe, a igreja nunca vê nada. E eu olhando para a cara do infeliz, e eu olhando assim, eu analisando, o pastor pega no microfone, ele entrega e começa a falar com ar de deboche: quando eu estiver instalado para pregar, eu venho pregar, mas a partir de hoje eu não sou mais um pastor daqui, eu não quero ser mais um pastor daqui. E o meu irmão, quando vier de São Paulo, o pastor Moacir, que é o pastor presidente, o pastor da convenção da Missão Brasil, ele vem e coloca, traz outra pessoa de São Paulo e coloca na obra. Eu fiquei analisando e fiquei pensando nisso que ele falou. Sabe o que significa isso? É pessoas mal amadas, é pessoas que não gostam de orar, é pessoas que não gostam de pagar preço, é pessoas que gostam de viver uma vida light, é uma pessoa que gosta de viver uma vida banda voou, é pessoas que gostam de não orar, de não jejuar, e quer ter porta aberta, quer ter prosperidade, quer que Jesus desça, quer que Jesus coloque papinha na boca dele, quer que Jesus pegue na mão dele e leve ele para o shopping center, dê uma melhor roupa para ele, dê um sapato para ele, vista ele, e ele não quer pagar o preço, mas ele quer ser próspero, ele quer prosperar. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Eu entendo que quando há pessoas que não têm mais esperança de vida, e tem uma geração, e tem uma igreja que quer a bênção do Senhor, que
naquele monte lá no Cabo do Santo Agostinho, a gente estava orando, desceu uma unção de arrebatamento ali, e todo mundo ali começou a sentir e receber a glória do Senhor. Sabe o que significa isso? Deus me dizia ali, é o que eu vou fazer nestes últimos tempos com a minha igreja. Há pessoas que já é cheia, mas eu vou ter que completar, e há pessoas que são vazias, mas essas não vão permanecer. E Jesus me dizia, meu filho, diga para a minha igreja que a partir de hoje vai ser diferente. Quem não era batizado com o Espírito Santo vai ser, quem não falava em mistério vai falar, quem não tinha visão vai ver. Olhe para, segura na mão do seu irmão, segura na mão dele. Oh glória, oh glória. Olhe para ele e fala, se prepara, porque hoje Deus te levanta para fazer a diferença. Você não sente nada, mas vai sentir. Você não vai gostar.
unção